Pronto, voltando aqui, a gente vai começar a trabalhar a aula de população, tá? Mesmo esquema, fiz o mesmo modelo da aula que tinha sido pública no grupo do Facebook. Vou transferir a tela para a apresentação. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto. Agora vocês veem a apresentação da aula. População é um tema que costuma cair alguma coisa com certa frequência. É bom estudar, é bom se atualizar. As questões elas não vão vir você não vai ter de saber, por exemplo, os rankings do mundo, né? Mas tem de saber diferenciar ou ter uma certa noção a respeito, tá? Você não tem de saber quais são os 5 países com a maior natalidade do mundo, mas você tem de ter uma certa noção de quem são ou podem ser esses países, tá? Não é um decoreba exatamente, mas uma noção não tem como fugir, tá? Então eu trouxe alguns mapas, a gente vai trabalhar, e os exercícios no modelo TPS também para a gente trabalhar hoje, agora. A primeira questão. A principal novidade no século XXI, quando consideramos a geografia da população, é o ineditismo de a maior parte da população ser urbana, algo que até então nunca havia ocorrido. Essa questão está correta, tá, gente? A partir de 2009, a maior parte da população do planeta passou a ser urbana. Tá? Isso realmente é um ineditismo considerável na história da humanidade. Tá? A questão está correta. 2. Alguns indicadores demográficos são elucidativos quanto a questões sociais, como, por exemplo, as mortalidades materna e infantil. Essa questão também está correta. Por quê? A mortalidade infantil ela é o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. Tá? Isso é um eficiente indicador de qualidade de vida. Tá? Quanto mais pobre, quanto mais sem condições um país mais alta vai ser a taxa de mortalidade infantil, tá? Não tem como fugir disso, tá? A mesma coisa a mortalidade materna. Por exemplo, se as mulheres elas não recebem cuidados básicos em relação ao nascituro, elas vão ter mais chances de vir a falecer, tá? Então, até mesmo, por exemplo, em casos de abortos provocados, essa mortalidade materna ela tende a ser maior, enfim. Então, tem uma série de questões sociais que são muito bem representadas nesses 2 indicadores, tanto as taxas de mortalidade materna quanto as taxas de mortalidade infantil. Então, a alternativa 2 também está correta. 3. O crescimento vegetativo ou taxa de fecundidade é um indicador que verifica o crescimento positivo ou negativo da população, sem considerar, para tanto, o saldo das migrações. Essa questão está errada. Tá? Qual é o erro dela? É uma coisa que às vezes você desatento, ou com pressa, alguma coisa assim, você não presta atenção. Crescimento vegetativo ou taxa de fecundidade, esse é o erro. Tá? Crescimento vegetativo é uma coisa, taxa de fecundidade é outra. Taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher em idade reprodutiva. Tá? E o crescimento vegetativo é a diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Então, assim, não se confunde o crescimento vegetativo com a taxa de fecundidade. Esse é o erro. Tá? E crescimento vegetativo é realmente o crescimento positivo ou negativo da população, sem considerar, para tanto, o saldo das migrações. É a diferença de quantos nascem e quantos morrem. Ok? Alternativa 4. Pode-se afirmar que a transição demográfica no Brasil já foi concluída, o que torna medidas como a reforma da Previdência Social imperativo, uma vez que o número de contribuintes se aproxima do número de beneficiários. Essa questão está errada. Primeiramente,
e fundamentalmente porque a transição demográfica no Brasil ela não foi concluída ainda. A gente já vai falar de transição demográfica daqui a pouco, tá? Mas não houve a conclusão dessa transição demográfica no território brasileiro, ok? Então é por isso que a questão tá errada. E de outra forma, o número de contribuintes se aproximar ao número de beneficiários. Isso decorre porque a população ela vai se tornando mais velha. E aí, e também tem uma certa redução a longo prazo da natalidade. Então, isso vai gerar um aumento da idade média da população, que vai se refletir num número de contribuintes menor em relação ao número de aposentados. Ok? Então, essa questão está errada. A transição demográfica no Brasil ela não foi concluída. Aí tem o gabarito, né? E aí a gente traz o primeiro mapa, tá? Natalidade 2016, com dados do Banco Mundial. Trazer esses mapas vão facilitar a nossa vida e a aprendizagem também de vocês, tá? Em 2016, quais são os países que têm as maiores taxas de natalidade do mundo? São países da África subsaariana, tá? Aí entra também nesse mapa o Iraque, o Iêmen e o Afeganistão, que é o azul mais escuro. Tá? Então, a gente pode falar que, em relação às taxas de natalidade, os países subsaarianos concentram as maiores taxas do mundo. Tá correto, não está errado não, é exatamente isso. Em um segundo patamar, que é o azul, segundo azul mais escuro, nós temos alguns países, como por exemplo Namíbia, Botsuana, Argélia, Bolívia, Mongólia, tá? Esses países, eles têm uma taxa de crescimento, uma taxa de natalidade considerável, tá? O que tende a significar uma probabilidade de um crescimento vegetativo mais elevado, mas isso a gente tem de conferir em relação à taxa de mortalidade primeiro, antes de poder afirmar isso, ok? Tem países que têm taxa de natalidade muito baixa, ou mesmo, em alguns casos, pode chegar a algo bem reduzido, muito próximo a zero, tá? Não é impossível. Esses países com as menores taxas de natalidade do mundo são os países em cor mais clara. Então, por exemplo, a Europa toda, como a gente está vendo aqui no mapa, a Europa toda tem essa cor mais clara. Tá? A China também faz parte desse grupo com as menores taxas de natalidade. A Austrália e a Nova Zelândia também. Tá? E o Brasil também. Que implicações a gente pode ter em relação a isso? Tá? A maior parte dos países com baixa taxa de natalidade, ou com as taxas de natalidade mais baixas, são países predominantemente urbanos, à exceção, por exemplo, da China. Tá? O fenômeno urbano contribui para a redução da natalidade. Tá? A gente não precisa saber qual é o que tem 29,51 como taxa de natalidade, a maior taxa de natalidade do mundo. Mas a gente tem que ter um quadro dessa natalidade para que a gente possa ter elementos para responder uma questão. Tá? Então, assim, a maior parte dos países com as taxas mais altas de natalidade estão na África subsaariana, além de Iraque, Afeganistão e Iêmen. Os países que têm as taxas de natalidade mais baixas são Canadá, Estados Unidos, Austrália, China, Brasil, Europa, Rússia. Tá? Desses países com as taxas de natalidade mais baixas, a maioria deles é urbano. Tá? O que não é o caso, por exemplo, da China, que tem taxas baixas de natalidade em consequência da sua política de décadas de controle populacional do filho único. Tá? E há países nessa faixa intermediária, como, por exemplo, alguns países americanos, africanos e asiáticos, como a Bolívia, a Argélia, o Paquistão, que têm taxas mais elevadas. Tá? E aí, num outro patamar, um pouco acima dos que têm as menores taxas, estão, por exemplo, México e Argentina. Ok? Esses países que estão muito próximos dos líderes são países que tendem
por exemplo, a não ter tido o parâmetro de desenvolvimento mais próximo ao dos países europeus, tá? Às vezes são países ainda predominantemente agrários, às vezes são países ainda marcados pela pobreza, tá? Então, assim, a gente não pode generalizar de uma forma única, nesse caso, mas dá para ter uma noção de que essa segunda categoria que a gente vê no mapa são de alguns países que têm uma considerável proporção de população pobre, tá? Como Egito e Bolívia, por exemplo. Tá? Então, vendo o mapa de natalidade, a gente pode ter uma noção desse quadro atualmente. Tá? Lembrando que entre os países com mais baixa taxa de natalidade no mundo, uma exceção é a China, porque não é um país predominantemente urbano, mas a China tem um histórico da população da política de filho único, ok? O próximo mapa é o mapa de mortalidade, tá? E aí é um fenômeno interessante. Quais são os países que têm as maiores taxas de mortalidade do mundo? E aí a gente vê que o Japão, a Rússia e a Alemanha estão próximas do Sudão do Sul, da República Democrática do Congo, da Somália, do Mali, de Níger, da Nigéria, enfim. O que essa taxa de mortalidade mais elevada nesses países nos quer dizer? Tá? Na Europa, por exemplo, num país como a Alemanha, ou a Áustria, ou a Itália ainda, as taxas mais elevadas de mortalidade, elas estão diretamente relacionadas, por exemplo, ao envelhecimento da população, que é o caso do Japão também, que tem a população mais velha do mundo. Tá? A gente já vai mostrar um mapa com a Idade Média. Então, assim, nesses países, no caso do Japão, da Alemanha, a taxa de mortalidade mais elevada, ela está atrelada a uma maior idade média da população, a uma população mais velha. E aí, por ser mais velha, tende a ocorrer mais mortes. Tá? Não é a mesma explicação, por exemplo, que a gente dá para países como República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Mali, Nigéria, Níger, que são populações jovens. Tá? Esses países, a mortalidade é elevada, primeiro por falta de condições adequadas de vida, de higiene, de acesso à saúde, enfim. E também por guerras, tá? República Democrática do Congo está em guerra civil, Sudão do Sul está em guerra civil, Somália está em guerra civil, há anos, inclusive. Então, esses países, eles têm um processo de definição da taxa de mortalidade bastante distinto, tá? No caso da Rússia, da Ucrânia, da Ucrânia tem o aspecto da guerra também, tá? Mas Rússia, Ucrânia e outros países da antiga União Soviética, a Rússia, por exemplo, voltou a ter um crescimento vegetativo positivo recentemente, tá? Mas muitos desses países ainda estão num processo de fuga, de emigração considerável da população jovem, e aí fica basicamente a população mais velha, e essa população mais velha tende a morrer com mais frequência, tá? Por conta de idade, enfim. E também até mesmo questões como alcoolismo, depressão, enfim. O impacto do fim do comunismo ainda é sentido nesses países, ok? Então, as maiores taxas de mortalidade do mundo, elas estão diretamente relacionadas nos países da África subsaariana a conflitos ou a falta de condições de qualidade de vida. Tá? Nos países desenvolvidos como Japão e Alemanha, por conta do envelhecimento da população. E em países como a Rússia e outras repúblicas soviéticas, a gente pode mencionar o êxodo da população mais jovem, tá? E problemas de saúde em massa decorrentes do fim do comunismo. Ok? Em relação às taxas de mortalidade, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente vê que os Estados Unidos ele tem uma cor um pouco mais escura que a de outros países, tá? O modelo de saúde ele também afeta a mortalidade.
afeta a expectativa de vida. Então, assim, os Estados Unidos é um país que, em relação à saúde, ele está atrás dos outros países desenvolvidos, ok? No caso dos países como Brasil, Argentina, Austrália até, que tem essa cor azul clara, alguns países europeus, o que tem acontecido é um processo histórico de redução das taxas de mortalidade, mas, no caso, por exemplo, do Brasil, a gente vai ver mais à frente com mais calma, houve um ligeiro aumento dessa mortalidade, também já como reflexo de um progressivo, mas ainda lento, envelhecimento da população. Tá? A mortalidade, quando está vinculada ao envelhecimento, ela tende a aumentar com uma força um pouco maior do que tem aumentado. O que significa dizer que a população do Brasil ainda embora tenha tido um aumento muito grande da população idosa, ela ainda é uma minoria com efeitos demográficos ainda restritos, tá? Então, esse mapa, ele mostra tanto o desenvolvimento ao longo do tempo da saúde e das condições de vida, atrelado a um determinado padrão que tende a fazer com que a população vá envelhecendo. Tá? Em países em que essa transição demográfica já está finalizada, caso da Alemanha e do Japão, tá? Essa taxa de mortalidade ela é mais elevada. Tá? Mais países que ainda têm esse bônus demográfico, como é o caso do Brasil, essas taxas ainda são reduzidas, tá? Que ainda, por exemplo, a França ainda tem um bônus demográfico, ela ainda não chegou a estar entre esses países com as maiores taxas de mortalidade, assim como o Reino Unido e os Estados Unidos, eles ainda têm um bônus demográfico aí. Mas, de qualquer forma, eles apresentam já uma mortalidade mais alta, por exemplo, que a do Brasil, tá? Por conta do percentual de população mais velha no país, ok? E países que têm as menores taxas são países que têm, como por exemplo os que estão mais claros aí, são países que têm não necessariamente um desenvolvimento da qualidade de vida alto, mas o histórico de desenvolvimento sanitário, de saúde, enfim, ele contribui para que essas taxas sejam bem reduzidas, mas ainda são países com grande população jovem. Tá? A gente vai ver esses países da Idade Média mais à frente também. Então esse é o quadro da mortalidade mais atualizado, tá? Os dados são do Banco Mundial. Mortalidade infantil. Mais uma vez, mortalidade infantil é um indicador demográfico que está vinculado diretamente à qualidade de vida. Então, os países mais pobres são aqueles países que têm as taxas de mortalidade infantil mais elevadas. Então, quais são os países que têm as taxas de mortalidade infantil mais elevadas? Afeganistão, Paquistão e países da África subsaariana. Tá? Mortalidade infantil a gente calcula até 1 ano de vida, ok? Lembra sempre disso. Então, a pobreza é um reflexo, ou melhor, a taxa de mortalidade infantil elevada é um reflexo da pobreza nesses países. Quanto mais alta, mais pobre. Tá? Os países com as menores taxas são os países mais desenvolvidos do mundo, ok? E aí tem alguma gradação entre esses países desenvolvidos e alguns países subdesenvolvidos que conseguem manter um controle mais efetivo desde o neonatal até o nascimento da criança, até aqueles que estão imediatamente abaixo dos líderes, como, por exemplo, outros países da África subsaariana e a Índia. Tá? A gente pode ver que boa parte dos países do mundo já conseguiu uma redução dessas taxas de mortalidade infantil. Tá? Só que, embora a maior parte desses países, dos que conseguiram essa redução sejam desenvolvidos, a gente tem que lembrar
que essa participação essa taxa de mortalidade infantil, ela está ainda se desenvolvendo, ainda sendo reduzida em função de desenvolvimento econômico, tá? A China, por exemplo, ela é um país que tem uma baixa taxa de mortalidade infantil. Não é um país necessariamente desenvolvido, claro, mas já tem taxas bem mais reduzidas por conta do desenvolvimento experimentado nas últimas décadas. O Brasil vem reduzindo essa taxa de mortalidade infantil, apesar de esse ano ter saído uma reportagem falando que voltou a taxa de mortalidade infantil a crescer no Brasil depois de anos, tá? A gente tem um progressivo desenvolvimento das condições econômicas que vai contribuindo para a redução da mortalidade infantil, e essa redução da mortalidade infantil está associada à redução da pobreza. Tá? Justamente num momento de crise econômica no Brasil, em que tem um aumento da pobreza, enfim, essa mortalidade infantil ela volta a crescer. Além disso, é importante deixar claro que, por exemplo, os surtos de sarampo que a gente está vendo não é apenas porque as pessoas passaram a acreditar na antivacinação, tá? É porque há um desmonte, um problema relacionado ao financiamento do Sistema Único de Saúde. Tá? Esse movimento de antivacina é um movimento de classe média urbana. Tá? Não é algo que a gente vê, por exemplo, não é algo que vai ser responsável por boa parte, por diversos municípios do Brasil não terem atingido 60% de cobertura de campanha de vacinação. Tá? Principalmente nas áreas mais recônditas. Então, há um problema de subfinanciamento crônico do Sistema Único de Saúde que afeta esses indicadores demográficos. Tá? Então, só para voltar, quanto mais pobre, mais alta. Tá? Nesse sentido, a gente tem essa relação de pobreza, primeiramente, de alguns países subsaarianos, da África subsaariana, o Afeganistão, Paquistão. Depois, a gente tem os outros demais países da África subsaariana, a Índia, por exemplo, em alguns outros países que vão ter uma melhoria das condições de vida, mas que ainda não é uma melhoria sistemática no território do país. A gente pode falar da Bolívia e da Indonésia. Lembrando que a Bolívia é um dos países que mais cresce na América do Sul nos últimos anos. Então, isso tem reflexos nessa redução. E de países que atingiram tanto desenvolvimento social, que são líderes em indicadores de desenvolvimento humano, como os países europeus, mas também alguns outros países que experimentam essa redução progressiva ao longo dos anos, tá? Como é o caso do Brasil, mas o Brasil a gente tem que fazer esse parênteses atual. Crescimento vegetativo. Mais uma vez, isso também faz parte das teorias de transição demográfica, a ideia de que a pobreza gera filhos, ela é verdadeira. Tá? Há uma oposição entre a teoria neomalthusiana e a teoria marxista. E aí, a ideia de que pobre reproduz. Isso no Brasil foi muito característico dos últimos anos, por conta das críticas ao Bolsa Família. Se dizia que o Bolsa Família ia fazer com que pobres tivessem mais filhos, mas isso é uma mentira. Tá? Isso não tem verificação científica nenhuma. Pelo contrário, a utilização do Bolsa Família contribuiu não só para a redução da pobreza, mas também para a redução da natalidade nas áreas mais miseráveis do país. Tá? Por uma série de fatores, entre eles o acesso melhor à educação, enfim, foram ações integradas, porque não foi só o dinheiro do Bolsa Família, foi, por exemplo, o programa de medicina da família, coisas assim, que ajudaram e facilitaram certo controle social mesmo em relação a essas populações mais vulneráveis. Então, o Bolsa Família mostrou que houve sim uma redução da natalidade entre essas famílias miseráveis, ao contrário do que muitos falavam. Então, há na teoria demográfica essa associação entre pobreza e elevada natalidade. O crescimento vegetativo é a natalidade menos a mortalidade. Então, a gente pode ver que crescimento vegetativo também tem certa vinculação com a pobreza.
tá? As maiores taxas de crescimento vegetativo do mundo são de países da África subsaariana, que são os países mais pobres do mundo, tá? Isso é uma coisa que fica clara quando a gente olha o mapa, tá? As maiores taxas de crescimento vegetativo são de países mais pobres, ok? Há países que têm crescimento próximo de zero ou negativo, como por exemplo a Rússia, o Japão, a Alemanha, tá? Esses países, eles completaram a transição demográfica. Então, por isso que eles apresentam um crescimento vegetativo nulo ou negativo, ou seja, morrem mais pessoas nesses países do que nascem, tá? O Japão, ele tem uma situação crítica, porque o Japão, além de ter a população mais velha do mundo, tem uma das menores taxas de natalidade do mundo, uma das menores taxas de fecundidade do mundo. E aí a tendência é que o país comece a perder população daqui a alguns anos, tá? O Japão é certamente um dos casos mais graves, porque o Japão ele não tem um efetivo, um contingente de migrantes considerável. Então o risco é bem maior, tá? Nos outros países, o crescimento vegetativo se mantém o suficiente para repor a população, que são aqueles que têm taxas mais baixas, mas que conseguem ainda, por conta do bônus demográfico, alguns anos, décadas de manutenção desse crescimento vegetativo positivo, que é o caso do Brasil. Tá? A expectativa de vida. Também todos os dados são de 2016. Os países mais longevos, em que as pessoas mais vivem no mundo, são os que têm a cor azul mais escura, tá? Obviamente, os países mais desenvolvidos do mundo têm uma população que dura mais, digamos assim, que horror, mas que vive mais. Tá? Alguns países pobres também conseguem ter essa longevidade, como é o caso do Brasil, ok? Mas, de todo modo, os países mais pobres do mundo, eles também têm uma expectativa de vida menor. Tá? O caso da África subsaariana, que em alguns países a expectativa de vida é inferior a 55 anos. Tá? Então isso é uma coisa também que está relacionada à pobreza, ou às guerras, ou o impacto que as guerras trazem também, enfim. O próximo mapa é de mortalidade materna. Tá? Os países que têm maior mortalidade materna são países mais pobres também. Então, assim, países da África subsaariana são os líderes de mortalidade materna do mundo. Tá? Serra Leoa, se não me engano, é o que mais, a taxa é a maior. Então, a pobreza ela também contribui. Além disso, além da pobreza, há também situações referentes aos direitos das mulheres. Então, países em que não há padrões mínimos de respeito às mulheres, as taxas tendem a ser maiores, ou a garantia de direitos básicos de saúde. Tá? Falta de acompanhamento no neonatal, falta de exames, enfim. Abortos, locais em que o aborto é proibido tendem a ter taxas mais elevadas, enfim. Então, mais uma vez, a África subsaariana está na liderança, dessa taxa de mortalidade materna. E aí a gente volta aos nossos exercícios. Isso seria, eu optei por fazer esses mapas, primeiro porque eles vão possibilitar que vocês tenham acesso a essa informação de forma mais direta, mais rápida, enfim. E como são dados atualizados e são dados demográficos mantêm uma certa tendência ao longo do tempo. Então, isso é uma base para que vocês se preparem. A gente quer que vocês passem agora, esse ano, mas se não der, você já tem uma base de estudo boa para que você possa continuar estudando. Tá? Então, trazer esses mapas e comentá-los é mais eficiente pedagogicamente do que fazer alguns exercícios em que você tenha que decorar alguma coisa assim. Obviamente, a gente trouxe os exercícios, a gente vai começar a falar deles agora, mas isso dá uma independência, uma autonomia para o aluno também boa. Tá? Estudar por mapas é fundamental. 5.
Um problema que agrava a situação a longo prazo das contas públicas em relação a benefícios sociais previdenciários é a baixa taxa de fecundidade brasileira, situada em torno de 1,7 filho por mulher, o que não permite a reposição populacional. Tá certo, tá, gente? Isso, a longo prazo, é um problema, porque você precisa ter contribuintes para a Previdência e para que as pessoas possam receber benefícios, tá? A taxa de fecundidade, ela precisa ser de pelo menos 2,1 filho por mulher para a garantia de que haja a reposição populacional. Se está em torno de 1,7 filho por mulher, não há possibilidade de reposição populacional. Então, no caso do Brasil, algumas regiões, como a Sudeste, ela tem uma taxa uma taxa de fecundidade abaixo do nível de reposição populacional. Mas, por exemplo, o Norte tem uma taxa de fecundidade que permite essa reposição populacional. Tá? Então, mas só que, por exemplo, o Sudeste concentra a maior parte da população brasileira. Então, o impacto da taxa de fecundidade no Norte vai ser menor que o impacto da taxa de fecundidade no Sudeste. Tá? A gente tem sempre tentar conciliar o contingente demográfico quantitativo com o relativo. Tá? Lembrando que o Brasil é muito grande e que sempre há algum tipo de diferenciação regional. Ok? 6. A expectativa de vida no Brasil tem aumentado todos os anos desde 2000, e apesar dos grandes saltos em alguns desses anos em função da melhoria de indicadores sociais específicos, ainda estamos ligeiramente abaixo dos países desenvolvidos nesse quesito. Tá? Essa questão está errada, a gente já vai falar do Brasil especificamente, mas se a gente voltar lá no mapa de expectativa de vida, a gente vai ver que o Brasil está entre os países com maior taxa de expectativa de vida do mundo. Tá? As maiores expectativas de vida do mundo estão no Brasil, ok? E aí a gente está junto de países europeus, junto da China, tá? Tem mais alguns países asiáticos, como a Turquia, o Irã, a Tunísia, o Marrocos e a Austrália também, que tem são as maiores expectativas de vida do mundo. Então, a questão ela falava de ligeiramente abaixo dos países desenvolvidos nesse quesito. Tá? Obviamente, nós não temos a mesma expectativa de vida que tem um japonês, ou um sueco, ou um suíço, tá? Mas nós estamos no grupo que tem as maiores expectativas de vida do mundo, ok? E não houve saltos, tá? A gente já vai falar do Brasil especificamente, não houve salto nenhum em relação a essa expectativa de vida ao longo dos últimos anos. 7. Há diferenças regionais quanto às taxas de natalidade e de mortalidade. Estas são mais elevadas nas regiões Norte e Nordeste e menores no Sul e no Sudeste. Isso decorre fundamentalmente de acesso ao bem-estar social maior nestas regiões Sul e Sudeste que naquelas Norte e Nordeste. Ela está errada, tá? Por quê? Porque a mortalidade é maior nas regiões Sul e Sudeste. Tá? Embora a taxa de natalidade seja maior no Norte, por exemplo, e menor no Sudeste, as taxas de mortalidade são maiores no Sudeste e menores no Norte. Tá? Então, ela está errada por isso. Por que a mortalidade é maior nas regiões Sul e Sudeste? No caso brasileiro, das regiões Sul e Sudeste, o maior envelhecimento da população, a violência também ela tem impactos demográficos, então isso também é um fator que deve ser considerado. A sedentarização, o padrão de vida, isso também interfere nas taxas de mortalidade. Ok? 8. Em função do desenvolvimento econômico experimentado em anos recentes, as taxas de natalidade e de mortalidade no Brasil vêm caindo, aproximando o país da realidade encontrada em outros países emergentes. Tirar esse S aqui. Ela também está errada. Tá? De fato, houve ligeiro aumento nas taxas de mortalidade no país, por conta de envelhecimento, por conta de questões ligadas a hábitos, à violência, enfim. Então, a questão está errada. A 9.
Opa, 9. A população rural no Brasil ainda apresenta pirâmide etária caracterizada pelo grande contingente de jovens, embora nos últimos 10 anos a população de crianças tenha sofrido uma queda proporcionalmente. Já a população urbana encontra-se na terceira etapa do crescimento demográfico, que ainda cresce, mas em ritmo mais lento. Essa questão está certa. Quando chegar a imagem da transição demográfica, a gente vai falar, e das pirâmides etárias, a gente vai falar isso também. Tá? A população rural no Brasil ainda apresenta pirâmide etária caracterizada pelo grande contingente de jovens, ok? Embora nos últimos 10 anos a população de crianças tenha sofrido uma queda proporcionalmente, ou seja, proporcionalmente a menos crianças na população brasileira, tá certo também. Já a população urbana encontra-se na terceira etapa do crescimento demográfico, que ainda cresce, mas em ritmo mais lento. Também está certo. Então, a alternativa 9 está correta. E aí a gente começa a trazer os dados específicos para o Brasil. A gente pode ver um progressivo declínio da taxa de natalidade do Brasil entre 2000 e 2015. 2015 é o ano mais recente das taxas de natalidade disponíveis pelo IBGE. Se vocês quiserem dar uma olhada, síntese, Brasil em síntese, é uma coisa assim na página do IBGE. Em 2015 estava em 14,16. Houve uma redução nesses 2 últimos anos, mas ainda não está disponibilizada oficialmente em alguma página, tá? A gente vê isso por conta dos estudos que são divulgados e tal, mas ainda não foi atualizado para a página do IBGE do Brasil em síntese, ok? A taxa bruta de mortalidade no Brasil entre 2000 e 2015. A gente percebe que tem ainda uma redução considerável, progressiva, né, um pouco mais de quase 7, talvez, e aí vai reduzindo ao longo dos anos, até que em 2015 ela é ligeiramente maior. Se eu não me engano, em 2014 é 6,06, em 2015 é 6,08 por mil habitantes. Tá? Então, assim, houve um mínimo, mas volta a crescer em 2015 por conta do envelhecimento da população, aquilo que eu já falei, questões de hábitos dos hábitos da população, violência, enfim, são fatores que tendem a fazer com que a mortalidade aumente. Taxa de mortalidade infantil. A gente vê uma queda bem mais acentuada do que nos outros indicadores, chegou a 13,82 em 2015, mas em 2017, se não me engano, a gente saiu recentemente uma reportagem falando que houve um aumento na mortalidade infantil. Mais uma vez, esse aumento na mortalidade infantil não é apenas por zika ou apenas por sarampo ou qualquer coisa desse tipo. Tem havido uma deterioração da infraestrutura de atendimento básico do SUS, que vai atender principalmente as pessoas mais pobres, tá? Então, isso é um problema. O congelamento dos gastos da PEC tem reflexos sobre a educação e a saúde no país, tá? Então, houve mais recentemente um aumento dessa taxa, mas em 2015 ela foi de 13,82. A taxa de fecundidade no Brasil, ela está por volta de 1,67 em 2017, uma coisa assim. Em 2015 foi de 1,72 e também tem caído. Lembrando que há as diferenças regionais, tá? É menor no Sudeste, no Sul, maior no Norte e no Nordeste. Aí nós temos a imagem da pirâmide etária da população total, da população urbana e da população rural para o censo de 2010. Tá? A gente pode ver que em verde a população rural ela tem um número de população jovem maior, tá? Aqui está mais crianças, e a gente pode perceber que essa ruptura aqui já marca nos últimos 10 anos, porque aqui a gente está na faixa etária de 10, que era o maior contingente, tá? Aqui é o maior contingente populacional, com 10 anos, 10 a 15. E aí a gente pode perceber que depois
as crianças mais novas, o contingente demográfico caiu bem. Então a gente pode perceber que nos últimos 10 anos, tanto para homens quanto para mulheres, houve uma redução considerável da natalidade, da fecundidade, das taxas de fecundidade das mulheres também, tá? Que é uma ruptura aqui. Então, só para ter uma outra noção, às vezes a gente vê pirâmides etárias com interrupções. Isso pode ser significativo, no caso aqui de redução de nascimento, mas, por exemplo, a gente vê população masculina em determinada faixa etária, isso pode ser, por exemplo, em decorrência de guerras, tá? Então, as pirâmides etárias, elas contribuem para que a gente possa compreender as dinâmicas demográficas. Então, nesse caso, a gente percebe que a população mais jovem, ela é rural ainda, enquanto que a população urbana, ela é mais envelhecida, que é essa diferença aqui entre rural e urbano. Mas a gente tem que lembrar que a maior parte da população brasileira é urbana, então há limites na capacidade de interferência das dinâmicas demográficas rurais na totalidade do país, tá? A próxima imagem é a pirâmide etária em relação aos censos, tá? 91, 2000, 2010. Então a gente pode perceber que em 2010 a gente está iniciando um período de transição considerável de envelhecimento da população, tá? Em 91, por exemplo, em 1991, houve quando a gente considera o censo demográfico de 1991, a gente percebe que há uma redução suave aqui entre 1981, que é 10 anos, e 1985. Já há uma redução considerável do número de crianças que nascem, tá? Porque o pico de nascimento da taxa de fecundidade foi na década de 70. Então, se a gente pegar 1991 e tirar os 20 anos, a gente vê que nesse período aqui, a pirâmide etária brasileira se assemelha dos países africanos mais pobres. Tá? E aí, a partir da década de 70, há essa redução que chega em 1991 com o menor contingente aqui, que mostra essa diferença de 10 anos entre 1991 e 1980. Tá? Progressivamente essa população vai envelhecendo e aí começa a reduzir o percentual, a participação, né, a proporção de pessoas jovens na população brasileira. Até que no censo mais recente, de 2010, a gente vê que esse envelhecimento está se tornando mais acentuado, tá? Tanto pelo menor número de crianças, quanto por essa participação mais acentuada aqui dessas faixas etárias na população total de homens e mulheres. Lembrando que esses números aqui embaixo são um contingente populacional, por exemplo, 4,5 milhões de homens com 10 a 14 anos em 2010, tá? E aí a gente percebe que isso daqui é um processo de envelhecimento, ok? Voltando para as questões, número 10, alternativa 10. A imigração na Europa tornou-se uma necessidade, uma vez que diversos países perderam e têm perdido população por conta de crescimento vegetativo negativo. Contudo, os países que mais sofrem com este fenômeno são aqueles que, em geral, recebem menor quantidade de imigrantes, os quais preferem Alemanha, Reino Unido, França, Espanha e Itália. Essa questão está certa. Então vamos ler por partes para ter certeza que está certa mesmo. A imigração na Europa tornou-se uma necessidade, sim. Isso é fato, porque o crescimento vegetativo é baixo, muito baixo, tem se tornado negativo em alguns casos. Em 2015, mais pessoas morreram que nasceram na Europa, tá? Sem considerar a imigração, ok? Então a imigração na Europa tornou-se uma necessidade, sim, por conta de crescimento vegetativo negativo, ok? Contudo, os países que mais sofrem com este fenômeno são aqueles que, em geral, recebem menor quantidade de imigrantes. E vamos ver se essa informação é verdadeira, aproveitando que a gente tem um mapa aqui de mortalidade.
Quais são os países que têm maior mortalidade na Europa? São os países da Europa Oriental e a Rússia, por exemplo. Se a gente for considerar a União Europeia, Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Bulgária, Itália, têm elevada mortalidade e são aqueles países que, em tese, mais dependeriam da população imigrante. Só que esses países de população imigrante não são os que costumam atrair a população imigrante. Tá? Eles preferem, por exemplo, França, Reino Unido. No caso da Alemanha e da Itália, realmente coincide a mortalidade com um quantitativo de imigrantes considerável. Mesmo lembrando que, por exemplo, na Itália, esses imigrantes chegam mais como o primeiro local de destino do que o destino final que eles pretendem. Tá? Então, voltando para a questão 10, vamos aqui embaixo. Pronto. Contudo, os países que mais sofrem com esse fenômeno de crescimento negativo são aqueles que, em geral, recebem menor quantidade de imigrantes. Tá certo. Vamos só dar mais uma olhada. A gente viu o de mortalidade. Vamos ver o de crescimento vegetativo, que é esse daqui. E aí a gente percebe que, embora nem todos compartilhem a faixa mais elevada de mortalidade, os países europeus, basicamente, todos eles compartilham as menores taxas de crescimento vegetativo do planeta. Tá? Então, a questão nesse trecho ela também está correta, porque é uma verdade. Os que têm menor crescimento vegetativo são os que menos recebem imigrantes, se a gente for considerar também um contingente. Tá? Esses imigrantes preferem Alemanha, Reino Unido, França, Espanha e Itália. Tá certo. Ok? São os países que mais recebem imigrantes na Europa. Alemanha, Reino Unido, França, Espanha e Itália. Espanha, Itália e França recebem porque são as portas de entrada, digamos assim, da União Europeia. A Itália e a Espanha, a Itália basicamente pelo Mar Mediterrâneo por conta da Sicília e da ilha de Lampedusa. A Espanha por conta de Ceuta e Melilla no continente africano e por conta também de travessias no Mediterrâneo. E, além disso, no oeste da África tem as Ilhas Canárias, então parte dessa população migrante se dirige também às Ilhas Canárias para chegar até a União Europeia. A França recebe também, mas em bem menor quantidade, via marítima. Okay? 11. Aproximadamente metade dos 5 milhões de imigrantes na União Europeia em 2015 são de países terceiros, que não a integram, perfazendo o restante do contingente a migração entre países membros, regressos de nacionais e apátridas. Essa questão ela também está correta. Tá? Aproximadamente metade de 5 milhões de imigrantes são de países terceiros que não a integram. Tá? Ou seja, metade dos imigrantes da União Europeia são da própria União Europeia. A outra metade é de países que não integram. Ok? A questão não está correta. Um problema relacionado à imigração na União Europeia decorre do fato de boa parte das crianças nascidas nesses países ser de imigrantes, o que acentua a xenofobia verificada nas conquistas eleitorais da extrema-direita, inéditas desde a queda de Hitler. Tá certo também. A ideia de houve uma propaganda há um tempo atrás da União Europeia que tinha um capoeirista negro, né, não branco, digamos assim, que essa propaganda ela foi depois questionada como racista. Tá? Que aí vinha a União Europeia fazer o papel de boa moça, a pessoa que representava a branca a União Europeia. Enfim, foi uma propaganda bastante polêmica da União Europeia, depois ela foi retirada do ar, e uma realidade muito frequente nesses países é que vários desses países continuam a crescer por conta justamente da população imigrante. Boa parte das crianças que nascem, inclusive, são de imigrantes, muitas das vezes. Então, isso favorece os discursos de extrema-direita da perda da identidade europeia. Ok? 13. A xenofobia da extrema-direita
é percebida como decorrente da elevada proporção de imigrantes nas populações europeias, chegando a 45,2% no Luxemburgo, 20,4% no Chipre, 18,2% na Áustria, 17% na Suécia e quase 17% na Irlanda. Essa questão está errada. Por quê? Boa parte desses países com grande percentual de população imigrante é de populações imigrantes da própria União Europeia, tá? E o discurso xenofóbico da extrema-direita, ele é basicamente vinculado, por exemplo, a muçulmanos, a árabes, enfim. Então, a Áustria é uma exceção nesses países, porque boa parte da imigração da Áustria é de pessoas de fora da União Europeia. Não é à toa, inclusive, que a Áustria é um dos primeiros países a ter um movimento de extrema-direita mais forte, tá? Então, e lembrando que, por exemplo, Luxemburgo, boa parte da imigração é de portugueses, que fazem parte da própria União Europeia. A extrema-direita, ela segrega, ela não gosta da ideia de União Europeia, de certa forma, tá? Mas os discursos, geralmente, eles são orientados contra migrantes de fora da União Europeia, ok? Por exemplo, muçulmanos e árabes que não sejam, que estejam vindo de conflitos e busquem refúgio, assim como de países africanos de população negra, tá? Então, essa questão está errada. 14. Em dados brutos, os países europeus que mais concentram imigrantes de países terceiros são os que apresentam as maiores economias e as maiores populações. Alemanha, Reino Unido, Itália, Espanha e França, o que torna o impacto dessas imigrações suavizado quando comparado ao ocorrido em outros países, como Bélgica, Irlanda, Chipre, Luxemburgo e Hungria. Essa questão está errada. Por que ela está errada? Aqui tem um gabarito. Esses países, Bélgica, Irlanda, Chipre, Luxemburgo e Hungria, eles são países em que predomina a imigração da própria União Europeia. Tá? Então, assim, os países europeus que concentram imigrantes de países terceiros são os que apresentam as maiores economias e as maiores populações, o que torna o impacto dessas imigrações suavizados. Tá? Ou seja, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha, como tem grandes populações, acabam sendo capazes de absorver uma maior quantidade de imigrantes sem que isso altere os percentuais da população migrante no país. Ok? Já esses países que têm população menor, como por exemplo Bélgica, Irlanda, Chipre, Luxemburgo e Hungria, teriam, por exemplo, a imigração um impacto bem maior, tá? Em, por exemplo, percentagem, proporcionalmente. Só que nesses países, mesmo Bélgica, Irlanda, Chipre, Luxemburgo e Hungria, a migração que predomina é a migração da própria União Europeia. Ok? Então é por isso que ela está errada, porque não são de países terceiros. No caso desses últimos países, Bélgica, Irlanda, Chipre, Luxemburgo e Hungria, a migração é dos próprios países da União Europeia. Ok? 15. Há uma tendência geográfica nos fluxos migratórios para a Europa. Africanos subsaarianos tendem a chegar predominantemente à Itália, enquanto sírios e iraquianos tendem a chegar à Grécia. É exatamente isso, tá certo, tá, gente? A gente eu já vou trazer uns mapinhas para a gente dar uma olhada melhor nessas rotas e nesse tráfego de imigrantes, ok? As 4 áreas de chegada de imigrantes e refugiados são África Ocidental, Mediterrâneo Ocidental, Balcãs Ocidentais e Mediterrâneo Oriental. Também está certo. Tá? No mapa que a gente vai ver agora, a gente vai esclarecer tanto essas rotas e essas tendências geográficas dos fluxos, essa tendência geográfica dos fluxos migratórios, quanto essas áreas de migrantes. Aqui a gente tem, primeiramente, o mapa com as rotas, tá? Eu achei isso num trabalho italiano, mas ele estava sem as legendas. Mas em verde são as cidades que costumam ser os locais de saída desses contingentes migratórios, tá? E aí a gente percebe que tem na Ásia uma rota principal que conflui no Irã, aqui. Tem uma rota de países da Ásia Central, das ex-repúblicas soviéticas, e do subcontinente indiano, do Paquistão aqui e da Índia,
que passam pelo Afeganistão e se encontram com a rota que vem da Ásia Central, no Irã, seguindo até a Turquia, onde há uma ramificação considerável nessas rotas, tá? Na Turquia bifurca tanto pela Turquia europeia, por Istambul, atingindo a Bulgária e a Romênia, já atingindo a União Europeia, mas lembrando que Romênia e Bulgária ainda não fazem parte de Schengen. Outra rota vai diretamente por mar para atingir as ilhas da Grécia, e outra rota por terra, ela atinge via Istambul, ela atinge a Grécia, mas sobe em direção às ex-repúblicas da Iugoslávia, tá? No caso da África, as rotas, elas basicamente vêm desde a África do Sul, aqui onde está uma coisinha do mouse, que não é mouse, não sei falar o nome disso, aqui que eu estou mostrando no mapa, vem desde a África do Sul, subindo pela África Oriental, recebendo fluxo de imigrantes do Chifre da África, que é uma das áreas de grande imigração, pegando o Sudão do Sul, subindo pelo Sudão, via Darfur, via deserto até a Líbia. Tá? A outra rota, ela tende a vir, ela tem duas direções, tá? Da África do Sahel, aqui, que é essa área de transição entre o deserto e as áreas mais úmidas, ela vem desde ou da Mauritânia, da Guiné, de Serra Leoa, e vem ou para o norte via o litoral, e aí pode vir tanto para as Ilhas Canárias, que fica aqui, quanto subir até Ceuta e Melilla, como pode vir cruzar o Saara, ou pela Argélia, ou de novo pela Líbia, mas como esse fluxo aqui está mais largo, então indica que a movimentação é maior, ok? E aí da Líbia vai em direção à própria Grécia, mas basicamente a costa italiana ou a Sardenha, tá? Ou a Sicília, são essas duas principais ilhas aqui. Então essa é a principal rota, e uma vez na Europa eles tendem a subir para a Alemanha, atingindo os países nórdicos, ou subindo a Itália, indo até Londres, tá? Essas são as rotas, elas são basicamente as rotas de migração na Europa até hoje, desde quando começou essa crise humanitária. Esse gráfico, ele mostra justamente a importância da migração para a manutenção da população europeia, tá? O ano de inflexão é 1992. A partir de 1992, que é essa inflexão aqui, a imigração é o principal fator de reposição populacional na Europa, tá? A gente vê justamente essa inflexão, ela foi no ano de 1992. A partir de 1992, a imigração é fundamental para a manutenção da população europeia. Ok? E a gente percebe que aqui embaixo, em 2015, houve inclusive um crescimento vegetativo negativo nos países da União Europeia, tá? Que agora subiu para zero. Ok? Então, desde 1992, a imigração é algo fundamental na manutenção do contingente demográfico europeu, tá? Por conta de crescimento vegetativo nulo ou negativo. Tá? Próximo exercício. 17. Uma das estratégias de embranquecimento populacional no Brasil foi a importação de mão de obra europeia, em especial para ocupar territórios do Sul, uma vez que era a região a que melhor simulava as condições ambientais europeias. Gente, essa questão está errada, tá? Esse tipo de coisa é uma coisa que você não pode errar, tá? A população imigrante, ela veio em direção ao sul do Brasil, não tem nada que ver porque era parecido com a Europa, nada disso, tá? É porque havia uma preocupação em povoar as fronteiras do Prata e garantir que houvesse a soberania daquele território no Brasil, enfim, havia necessidade de garantir que
que esse território fosse efetivado como brasileiro, tá? Então, não faz sentido dizer que isso ocorre por conta de condições ambientais, porque era parecido com que eles iriam encontrar uma simulação da Europa. Não, não é por isso, é porque havia necessidade de povoar as fronteiras do Prata, ok? Eu vou abrir aqui o arquivo que eu vi, esse que eu abri o arquivo errado. Então, deixa eu só abrir a pasta aqui, porque estão faltando 3 questões nesse arquivo. Deixa eu abrir aqui agora. Eu já saí da tela daquele, e aí abrindo aqui, só um minutinho. Para que eu possa compartilhar esse arquivo que está com as questões, com todas as questões. Aí eu abrindo esse, Pronto. A gente estava na questão 17, vamos para a questão 18. Porque aí eu compartilho novamente o arquivo correto. Creio que seja esse share. Vamos ver se é esse. Sim, é esse, está certo. 18. Boa parte dos fluxos migratórios desde a segunda metade do século XX entre macro-regiões é formado por sulistas em direção a áreas de fronteira agrícola, caso do centro-oeste e do Mato Piba. Tá? Essa questão está correta. A gente tem que lembrar que a expansão da fronteira agrícola no Cerrado, ela contou com boa parte de população originária do sul do Brasil. Ok? E, por exemplo, no Mato Piba, também é comum a gente encontrar algumas cidades com uma grande concentração de pessoas do sul que foram para lá para poder trabalhar, no caso, por exemplo, com a soja nos cerrados piauienses. Tá? Então, a questão não está errada, não. Boa parte dessa população do sul, ela migra em direção a essas áreas de fronteira agrícola, ok? Desde a expansão para o centro-oeste na década de 50, 60. 19. A divisão territorial do trabalho brasileira, na década de 1940, tornou o atual Nordeste área de emigração para as metrópoles que se formavam a fim de que esses migrantes fossem incorporados à mão de obra industrial. Essa questão está errada. Por quê? Porque a mão de obra do Nordeste que vai migrar para o Sudeste, a percentagem dessa população migrante que vai trabalhar na indústria é muito pequena. Tá? A gente tem que lembrar que urbanização e industrialização no Brasil não são concomitantes. Tá? Então, esses migrantes, eles acabam assumindo, por exemplo, empregos, o que o Milton Santos vai chamar de terciário primitivo. Tá? Então, a gente não pode reproduzir essa imagem falsificada de que os migrantes da região Nordeste vieram para trabalhar em indústria. Tá? Primeiro que não tinha indústria suficiente para todo mundo. Então, começa por aí. O fluxo populacional foi muito maior do que, por exemplo, o mercado de trabalho das indústrias. E, além disso, o número dessas pessoas que vai trabalhar efetivamente na indústria também é pequeno. A maioria fica no terciário primitivo, como Milton Santos chama. Então, essa questão está errada. 20. As bandeiras foram o primeiro e mais importante movimento migratório do Brasil colonial, contribuindo para a expansão das fronteiras brasileiras. Essa questão está errada, tá? As bandeiras não são um movimento migratório, isso é importante. Elas não têm a função, elas têm a função de estabelecer postos avançados, mas não de ser um movimento migratório para essas áreas, tá? Para colonizar e tal. São postos avançados para captura do gentio, para prospecção de minérios, enfim. Então, ela está errada. As bandeiras não foram movimentos migratórios. 21. A função do recenseamento
reside na construção de uma imagem relativamente precisa da população de determinado estado, o que nos permite afirmar que, em último caso, a população é um recurso e o conhecimento sobre ela é importante mecanismo de controle social. É exatamente isso para que serve o censo, tá? O recenseamento tem a função de adquirir um conhecimento sobre a população, porque não deixa de ser um mecanismo de controle social. Então a questão está correta. 22. A teoria malthusiana se assemelha à marxista em um único aspecto. Ambas foram fundamentadas em um contínuo crescimento populacional. Isso teria implicações sobre os salários, que, por sua vez, serviriam de reguladores da dinâmica demográfica. Essa questão ela também está correta, tá? As duas teorias previam um crescimento contínuo da população. Para ambas as teorias, isso vai exercer um papel importante no controle, no valor dos salários. Tá? E aí o valor dos salários serviria como regulador da dinâmica demográfica. Tá? Se a pessoa ganha mal, a tendência, por exemplo, é que ela tenha menos filhos, por exemplo, porque ela não vai ter condições de garantir as próprias condições de sobrevivência mínimas, de reprodução. Tá? Então, essa relação entre salário e dinâmica demográfica é uma verdade, tá? Para ambos, embora fossem tão distintos. Então, a questão está correta. 23. A teoria da transição demográfica está diretamente relacionada ao processo de industrialização, verificado inicialmente nos países europeus e posteriormente difundido aos demais países, o qual teve implicações diretas sobre o comportamento e a saúde humanos. Tá certo, tá? A teoria da transição demográfica ela está vinculada à industrialização, sim, e a ideia de que há um fim nessa transição demográfica está relacionado justamente à variação das taxas de natalidade e mortalidade. A gente já vai falar delas aqui. 24. A primeira etapa da transição demográfica, com altas taxas de natalidade e de mortalidade, seria praticamente o retrato de um passado pré-industrial não vivenciado mais. Também está correto. A ideia de altíssimas taxas de natalidade, altíssimas taxas de mortalidade, se referem basicamente a um período pré-industrial que não se encontra mais, tá? Basicamente. Então a questão também está correta. E aí eu trouxe a imagem da transição demográfica, tá? Que tem no livro também da Saraiva. A etapa 1 é a etapa pré-industrial. Tá? Ruanda, de acordo com Kunzig, nessa reportagem da National Geographic, Ruanda na década de 90 vivenciou isso. Então, lá, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Taxas de natalidade e mortalidade altas e equivalentes. Mortalidade, doenças, condições precárias da vida e guerras, às vezes, levam a mortalidade a superar a natalidade. Tá? Taxas elevadas de natalidade e mortalidade resultam em população jovem razoavelmente constante. Tá? A etapa 2. O início do surto, ou seja, quando há um crescimento demográfico considerável. Por quê? Porque a taxa de natalidade ela vai permanecer elevada, mas em função das melhorias de qualidade de vida, como acesso à alimentação, acesso à saúde, essa mortalidade ela tende a cair drasticamente. E aí é o período em que tem um grande crescimento populacional. A etapa 3, que é a que nós vivemos ainda hoje, é quando há uma redução dessa taxa de natalidade, como mostra o gráfico, mas a taxa de mortalidade continua a cair, mas ainda há um saldo. Tá? Ainda há o bônus demográfico que permite que a população continue sendo reposta, enfim, continua havendo um crescimento demográfico. Tá? Pelas taxas atuais, o Brasil deve continuar crescendo até o fim da década de 2040, quando aí, a partir daí, tende a população a reduzir mais. Ou melhor, a população do Brasil, caso se mantenha essa dinâmica demográfica sem imigração, a população tende a decair. Tá? Aproximadamente 2048, 2046, uma coisa assim. E por fim, a etapa 4,
que é quando tanto a natalidade quanto a mortalidade estão muito baixas. E aí o crescimento tende a ser praticamente nulo, ou como há um aumento da mortalidade, pode vir a ser negativo, que é o papel dos países como o Japão, por exemplo, que eu tinha mencionado. E relacionada a cada uma dessas etapas, a gente pode ver aqui no gráfico que cada uma dessas etapas está vinculada a uma pirâmide demográfica. Então essa pirâmide demográfica, que é um triângulo, ela está vinculada a esse período pré-industrial em que as taxas de natalidade e mortalidade são muito altas e a população jovem é a maior parte da população do país. No segundo período, que é quando a gente começa a ver uma redução na população de criança. Então, em vez de ser um triângulo, é como se as bases desse triângulo sofressem cortes nas duas pontas daqui de baixo, tá vendo? Esse seria a etapa 2 em que há um crescimento populacional considerável por conta da redução da mortalidade. Tá? Mas aí já há também um progressivo envelhecimento da população, porque ela tende a viver mais. Aí a etapa 3, em que a gente tem, que é a pirâmide do Brasil hoje, né, que ela tem esse formato aqui, e costuma ter, nessa etapa 3, quando ainda está crescendo a população, começa a ter uma inflexão aqui em relação à população idosa. Chega a um mínimo, mas aí o número de idosos começa a aumentar, nessa curva aqui, tá vendo? E por fim, a etapa 4, que é essa pirâmide, bem característica da pirâmide japonesa, por exemplo, que não é uma pirâmide, né? A gente vê que é um polígono, uma coisa esquisita, que não tem, que tem a maior parte da população, a população média bem mais, uma faixa etária bem mais alta, tá? E aí a próxima imagem que eu trago de população é um mapinha com as idades médias dos países, tá? Então os países mais velhos do mundo são Japão e Alemanha, tá? Seguidos pela Itália, pela Áustria e pelas Ilhas Virgens, que é algo relativamente secundário, mas enfim. E em relação aos países mais novos do mundo, com a menor idade média, ou seja, a idade média do Níger é de 15,1 anos, tá? E aí a gente só tem países africanos, Níger, Uganda, Mali, Malawi e Zâmbia, tá? Essas idades médias, por exemplo, elas afetam o sistema previdenciário, por exemplo, elas afetam as dinâmicas de natalidade, ou seja, de crescimento de crescimento vegetativo, enfim. Então, quanto mais velhos, mais tendem esses países a ter complicações em relação ao sistema previdenciário e à reposição da mão de obra, tá? 40 é o slide. A alternativa 25. Se consideradas as populações de Israel e Palestina, os palestinos perfazem 80% do contingente de judeus, sem contabilizar os refugiados. Lembrando ainda que as taxas de fecundidade são maiores entre as palestinas. Essa questão está certa, tá? A taxa de fecundidade em Gaza, se não me engano, é de mais de 4 filhos por mulher, e da Cisjordânia é acima de 3. A de Israel, ela está abaixo de 3. Tá? Lembrando também que entre os palestinos de Israel, a taxa de fecundidade tende a ser maior do que a da população judia como um todo. Então, assim, a gente viu agora essa lei radical de Israel em relação à declaração de que é um Estado judeu, que tem como única língua o hebraico, enfim, isso não deixa de ser uma preocupação sobre o próprio futuro do Estado de Israel. A declaração de que Jerusalém vai ser a capital de Israel, enfim, o Trump decidiu mudar a embaixada. Essa radicalização do discurso, ela também faz parte de uma pressão demográfica em relação ao conflito entre israelenses e palestinos, tá? Porque uma das questões que não foi definida é o que fazer com esses refugiados, tá? Muitos defendem que esses refugiados retornem ao Estado de Israel, onde viviam anteriormente, só que isso tende a ameaçar o equilíbrio demográfico favorável
dos judeus no Estado de Israel em relação aos árabes, principalmente se a gente for considerar a população dos territórios ocupados, de Gaza e da Cisjordânia. Tá? Porque às vezes quando a gente fala Palestina, a gente tem a ideia de um país independente e não é bem assim, são territórios ocupados. Muitos países reconheceram a Palestina como Estado, mas quem manda de fato, no último caso, é o Estado de Israel. Então, territórios ocupados, é importante a gente lembrar que são territórios ocupados ainda controlados por Israel e não pelos próprios palestinos. 26. A China tem estimulado a migração da etnia Han para regiões autônomas com movimentos separatistas como Tibete e Xinjiang, gerando tensões étnicas e religiosas. Também está certa essa questão. Em vários lugares do mundo há políticas migratórias como forma de tentar alterar o equilíbrio demográfico dessas regiões para favorecer a participação de um determinado Estado. Tá? A China é o que exatamente acontece. Tem uma menção muito forte para o Tibete, para o Xinjiang, da etnia Han, para transformar, de certa forma, a realidade demográfica e facilitar o controle do Estado sobre essas regiões. Tá? 27. A migração de russos ao longo dos séculos provocou a russianização de diversos estados próximos, e algumas dessas comunidades deram origem contemporaneamente a movimentos independentistas como a Transnistria. Exatamente isso que ocorreu, a questão está correta também. Tá? Essa migração dos russos, ela é da mesma época em que há as grandes navegações. Quando Portugal e Espanha se lançam ao mar, os russos de Moscou eles estão se lançando sobre os outros territórios que hoje fazem parte da Federação Russa. Tá? Então, durante a União Soviética, isso também não deixou de ser uma realidade. Tá? Boa parte da população do Cazaquistão, por exemplo, fala russo, porque o russo é percebido como uma língua franca. Tá? Embora a predominância seja de cazaques étnicos. Mas, de toda forma, esse processo de russianização ele foi efetivo. Em alguns lugares, essa população russa se rebelou contra o Estado, contra o governo instituído. Então, a Transnistria, para quem não sabe, é uma faixa que formalmente, ainda hoje pertence formalmente ao Moldova, tá? A antiga Moldávia, que é de população russa e que declarou independência da Moldávia, do Moldova, na realidade, de Moldova. Tá? Então, a questão está correta também. 28. Mesmo passados mais de 70 anos do Holocausto, a população de judeus ainda é inferior à existente em 1939, ano de início da Segunda Guerra Mundial. Essa questão está certa. Tá? Recentemente foi publicado um estudo que fez a estimativa e que previa a população de judeus maior em 1939 do que hoje, 2018, mais de 70 anos depois do Holocausto da questão. A Unesco chama a escravidão de negros africanos como a maior tragédia da humanidade, tendo sido deslocados mais de 15,6 milhões de pessoas entre 1400 e 1900. Também é exatamente isso. A Unesco, no texto dela, ela fala que é a maior tragédia da humanidade. Tá? E, sem dúvida, é o maior contingente demográfico deslocado da história. Né? Posso estar errado, mas pelo que eu me lembre, é o maior. São mais de 15,6 milhões de negros retirados do continente africano por conta da escravidão. Tanto para as Américas, quanto, por exemplo, para países árabes, enfim. 30. Os países com maior contingente de imigrantes são Índia, México, Rússia, China e Bangladesh. E os com maior número de imigrantes são Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Arábia Saudita e Reino Unido. Tá certo, tá? Isso é só para dar aquela situada. Né, os dados estão no relatório de imigração da Organização Internacional para a Migração, da ONU, tá, e são exatamente esses os países. Índia, México, Rússia, China e Bangladesh têm o maior contingente imigratório. E os países com maior participação de imigrantes são Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Arábia Saudita e Reino Unido. Tá?
31. Os principais corredores de migração estão relacionados a ex-colônias e metrópoles europeias. Opa, deixa eu ver aqui, que minha tela está com... É isso mesmo, está certo. Os principais corredores de migração estão relacionados a ex-colônias e metrópoles europeias, ao Egito e países, a ex-colônias e metrópoles europeias, ao Egito e países do Golfo Pérsico e de Burkina Faso, à Costa do Marfim. Só faltou eu escrever os principais corredores de migração africanos, tá? Desculpem, acrescentar aqui. Os principais corredores de migração africanos estão relacionados a ex-colônias e metrópoles europeias, ao Egito e países do Golfo Pérsico e de Burkina Faso, à Costa do Marfim. Tá certo também. É exatamente isso. Esses são os principais corredores, tanto, por exemplo, Marrocos e Argélia para a França, quanto do Egito para a Arábia Saudita e para os Emirados Árabes Unidos, e de Burkina Faso à Costa do Marfim. 32. Uma das áreas mais sensíveis à migração é o Sahel africano, e nele a área do Lago Chad, o qual teve volume de água reduzido em 90% ao longo dos últimos 40 anos. Essa questão está certa também. E boa parte das rotas migratórias da Europa, elas se abastecem, das rotas migratórias para a Europa, abastecem de pessoas que saem da área do Sahel em direção à Europa. Tá? O Lago Chad, ele teve, por conta da degradação ambiental também, uma redução de 90% em 40 anos, que é um impacto exorbitante por conta da importância desse lago na área do Sahel, que é uma área de transição entre o deserto e as áreas mais úmidas ao sul. Uma das iniciativas ambientais de maior peso atualmente é o reflorestamento dessa área do Sahel para impedir o avanço das areias do deserto sobre áreas que até então eram de transição. Tá? Então, essa é uma das questões mais importantes, tanto ambientais quanto populacionais, que a gente vai ver nos próximos anos. 33. A Índia tem grande participação nos corredores de migração da Ásia, seja como país de origem, seja como país de destino. Tá certo. Tá? A Índia é tanto um país imigrante, quanto um país que acolhe imigrantes. Tá? Então a questão está correta. 34. Recentemente, uma youtuber haitiana fez postagens criticando a garantia de direitos trabalhistas, como folga semanal, a empregadas domésticas filipinas, frequentemente encontradas em situação análoga à escravidão. Tá certa essa questão também, esse caso aconteceu. Ela ficou chocada porque a empregada ia ter um dia de folga na semana, né? Aconteceu também casos de empregadas domésticas filipinas serem libertadas aqui no Brasil, porque estavam em situação análoga à escravidão. Tá? Infelizmente, isso é uma realidade, e infelizmente costuma-se ter muito pouco o que fazer diante dessas situações na esfera internacional. Né? O presidente das Filipinas, ele chegou aí até o Kuwait para justamente negociar condições menos absurdas para os cidadãos filipinos no Kuwait especificamente. Tá? Mas não é muito diferente a situação de filipinos nos Emirados Árabes Unidos ou de indianos nos países do Golfo. Tá? 35. Os maiores corredores de imigração europeus estão diretamente relacionados à imigração e imigração russas, envolvendo a Ucrânia e o Cazaquistão. Também está certo, tá? Os maiores corredores de imigração europeus estão vinculados à Rússia, tanto como imigrante quanto como o país que recebe os imigrantes. E os dois países que esses fluxos predominam são Ucrânia e Cazaquistão. A guerra contra a Ucrânia facilitou isso, e o processo de russianização facilitou que ocorresse esse tipo de movimento migratório em relação ao Cazaquistão. 36. À exceção dos corredores Colômbia, Venezuela e Paraguai e Argentina, os maiores corredores de migração das Américas são de fluxo de países latino-americanos para os Estados Unidos. Também está correto, está corretíssimo, exatamente isso. Embora nos últimos anos a crise venezuelana tenha feito com que muitos tenham deixado o país,
Esse relatório é de 2018, mas conta com dados de 2015 e de 2016. Mas nesse período, o fluxo Colômbia-Venezuela é considerável e o fluxo Paraguai-Argentina também. Todos os demais, entre os 10 maiores, são de países centro-americanos e do México, obviamente, que é a maior corrente de imigração, inclusive, do mundo, para os Estados Unidos. Então, a questão está correta, uma alternativa como essa está correta. 37. À exceção do corredor Reino Unido-Nova Zelândia, os maiores corredores de migração da Oceania são formados por migrações que têm a Austrália como destino, desde a Itália até a China. Está certo também. Tá? Entre os principais fluxos de imigração para a Oceania, à exceção de Reino Unido e Nova Zelândia, todos são para a Austrália, e são variados países para a Austrália. A China, o próprio Reino Unido, a Itália, tá? Todos os corredores, quase todos os corredores de imigração da Oceania, eles estão diretamente relacionados à Austrália. 38. A migração na Ásia tem sido predominantemente dirigida a países de outros continentes, com fluxos intracontinentais sendo de pequena dimensão. Essa questão está errada. Por quê? Porque a migração na Ásia ela é predominantemente intra-regional, ou seja, dentro da própria Ásia, dentro do próprio continente. Tá? Então é por isso que a questão está errada. 39. Apesar da grande participação intracontinental, o número de imigrantes africanos que se dirige a outros países excedeu consideravelmente a migração regional. Também está errada. Por quê? Porque a participação, a migração na Europa, na África, a migração na África, ela é equivalente entre a migração intra-regional e a migração para fora da África. Nos últimos anos é que tem crescido a migração para fora da África, mas o número ainda é praticamente o mesmo. 40. Os países que mais recebem dinheiro de migrantes são Índia, China, Filipinas e México. Já os que mais enviam são Estados Unidos, Arábia Saudita, Suíça e China. Tá? Boa parte da população da Suíça é formada por imigrantes. Tá? A Arábia Saudita também tem um percentual considerável. Esses países são os que mais enviam. Os Estados Unidos, a população de origem mexicana também é uma das que mais enviam. Tá? E na China, a diáspora chinesa ela é considerável também, a presença de chineses em vários países do mundo. No caso dos que mais recebem, por exemplo, Filipinas e México, né? México por causa da imigração para os Estados Unidos, os filipinos por causa da imigração para os Estados Unidos e para os países do Golfo. A China recebe em função dos seus imigrantes, e a Índia também, porque são dois países que têm um grande número de pessoas fora. Tá? A China recebe porque também tem uma grande população de imigrantes na China. Tá? Até porque, mais recentemente, o valor da hora de trabalho na China tem aumentado. Tá? Então, a China de antigamente, hoje, são outros países que têm essa mão de obra mais barata. 41. E em função também, por exemplo, de Hong Kong. Tá? 41. Os países mais dependentes do envio de dinheiro de emigrados são Tonga, Quirguistão, Tajiquistão, Haiti, Nepal e Libéria, com mais de 1/4 do PIB formado por essas remessas. Isso também está certo, é mais para ter uma informação. Essa dependência do PIB acima de 25% do PIB é algo bastante considerável. Tá? O que mostra, por exemplo, que o Quirguistão e o Tajiquistão não se recuperaram ainda do fim da União Soviética. Tonga é um estado na Oceania muito pequeno, população reduzida, que depende também da população que mora fora do país, basicamente na própria Oceania, na Austrália e na Nova Zelândia. O Haiti é um país que não se recuperou dos problemas, dos conflitos internos, do terremoto, enfim. Nepal e Libéria também são países com forte tradição, com forte dependência dessas remessas. Tá? Nepal basicamente para a Índia e Libéria para os países do entorno. Tá?
42. A população de imigrantes no Brasil tem crescido bastante nos últimos anos em função da legislação e dos fluxos de haitianos e de venezuelanos, atingindo 3% da população brasileira de mais de 207 milhões de pessoas. A questão está errada, tá? Ela é mais uma pegadinha só para poder também, o que a gente vê noticiando na mídia, parece que é uma invasão de venezuelanos no Brasil, uma invasão de haitianos no Brasil, uma invasão de congoleses ou de refugiados, enfim. Isso tem se tornado um assunto mais comum na mídia brasileira e, infelizmente, é algo muito, muito, é tratado de forma muito equivocada, tá? Os dados corretos são 713.568 pessoas, o 0,34% da população total do Brasil. Tá? Então, isso é mais pegadinha para quem está estudando por fontes erradas. Tá? E, por fim, antes de acabar, a gente fala do IDH. Tá? Os países também que têm maiores e menores índices de desenvolvimento humano. Índice de desenvolvimento humano vai de 0 a 1, quanto mais próximo a 1, mais desenvolvido, quanto mais próximo de 0, mais pobre. Tá? Entre os indicadores considerados estão expectativa de vida, acesso à educação, enfim. Esses países a gente pode ver, e os que estão com as melhores classificações de desenvolvimento de nível de vida, eles são os países europeus, tá? Alguns, né? Os países nórdicos, Alemanha, Estados Unidos e Canadá, Nova Zelândia e Japão e Coreia do Sul. Esses são os países mais desenvolvidos do mundo, segundo o critério de índice de desenvolvimento humano, tá? Todos acima de 0,9, o que é um IDH altíssimo. Tá? Em uma segunda, no segundo nível, nós temos os demais países europeus, por exemplo, França, Espanha, Polônia, Finlândia, enfim. Num terceiro nível, nós temos alguns países europeus também, Argentina, enfim. Em um outro nível, vem os países como Brasil, México, Venezuela, Cazaquistão, por exemplo. A partir daí, os em amarelo são países com um nível médio mais baixo, por exemplo, a China. Mais abaixo ainda vem, por exemplo, a Índia, que é esse amarelo escuro. Tá? E conforme vai caminhando para o vermelho, são os estados mais pobres do mundo, imersos em conflitos às vezes, enfim. Os países com menor IDH do mundo são Níger, Chad, República Centro-Africana e Eritreia, que não à toa são países que estão diretamente imbricados às rotas de migração para a Europa. Tá? Então, se a gente for contrastar esse mapa de IDH com um mapa daquele mapinha das rotas de migração, a gente vai entender exatamente por quê. Tá? Esses países africanos são países paupérrimos, com péssimas condições de vida, acesso à saúde, acesso à educação, enfim. Alguns com conflitos armados, guerra civil. E esses países, muitas das vezes, também, é sempre importante a gente lembrar, são países que sofrem diretamente com as intervenções e com os interesses europeus sobre o seu território. Tá? Se a gente for pensar na Líbia hoje, a Líbia era um dos países africanos com maior índice de desenvolvimento humano. Hoje, o que é a Líbia? É um país, é um território fragmentado, controlados por milícias que têm por objetivo, por sua vez, controlar o acesso a óleo e gás. Tá? Mas já teve um dos maiores IDHs da África. O Iraque também tinha certo padrão de vida que, por conta das guerras, e aí a gente começa desde a Guerra do Golfo, teve uma progressiva redução da qualidade de vida. Tá? Também em função de interesses externos. Não tanto pela Guerra do Golfo, porque foi a medida do Saddam Hussein achar que
que teria respaldo de invadir o Kuwait, mas digo em função da invasão do Iraque em 2003. Enfim, esses conflitos na Europa e essas condições de vida miseráveis, elas têm, digamos, as coisas têm dois lados da mesma moeda. Então, para existir uma Noruega, tem que existir uma República Centro-Africana, tá? Não só por conta dos acessos a recursos, como, por exemplo, no próprio desenvolvimento. Tá? Por exemplo, o impacto que um cidadão norueguês tem sobre o planeta é muitíssimo maior que o impacto que um cidadão da Eritreia ou do Chad ou da República Centro-Africana tem sobre o planeta. Tá? Então, as duas a gente vê a situação geralmente de uma forma fragmentada. Então, a Alemanha é desenvolvida, ok, porque o alemão sabe se desenvolver. Agora, um chadiano talvez não saiba, então por isso que ele é miserável. E com isso a gente acaba naturalizando a desigualdade do planeta. Mas a gente tem que pensar que para existir um sueco, um alemão, um norueguês, tem que existir necessariamente um sudanês do sul, um centro-africano, um chadiano. Tá? Isso é importante, porque senão a gente acaba enviesando a ideia de desenvolvimento humano e econômico, né, de uma forma fragmentada, que não compreende que boa parte dos problemas desses países vem justamente da hegemonia dos próprios países europeus ou dos Estados Unidos. Eu não gosto desse uso de palavras como dominação e tal, porque parece que é muito ideológico. Tá? Então, o meu objetivo não é ser ideológico de esquerda, porque sou da geografia. Mas a gente não pode fechar os olhos que, para que haja determinado tipo de desenvolvimento econômico, outro está pagando de uma forma bem precária para esse desenvolvimento econômico do outro. Porque vivemos no mesmo planeta, o planeta tem os mesmos recursos para todos, e aí o que vai diferenciar é o acesso que se consegue a eles. Né? E isso se faz por meio de armas, de poder, enfim. Nós encerramos aqui a aula de população. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato. Tá? Vou repetir, DDD 11 99 666 0970, ou se for por e-mail, washingtonramos.geopsique@gmail.com, ou então pela própria página da Legato Cursos, tem lá no Facebook. Mande as suas dúvidas, mande também o feedback, se vocês preferem a minha aula assim, como eu fiz hoje, ou se preferem do jeito que eu comecei a fazer, com apenas as questões, enfim. A gente está aqui para fortalecer e tornar mais rápida a aprovação de vocês no CACD. Então, boa noite, obrigado. Tchau, tchau.